A gente vai falar hoje sobre pensamentos que persistem. E é um tema muito interessante, que esse tema ele pega não só para as drogas, mas pega para várias outras coisas. Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo bacana? Vocês estão conseguindo? A imagem tá legal? O som tá legal? Fala aí, galera. Tá tudo ok? Hoje eu tive um bate-papo muito interessante, né? Eu fui convidado para falar um pouco desse assunto lá na Fonte da Vida hoje, pelo meu amigo Robson da Fonte. Um abraço aí pro Robson. É um cara que me conhece há alguns anos, né? Tá comigo aí, sabe um pouco da minha história, sabe um pouco da minha realidade. É um cara que vivenciou alguns momentos da minha vida. E hoje quem estava ligado aí na Fonte da Vida ouviu um pouco da minha história, ouviu um pouco de tudo que eu já vivi. E foi muito interessante. Doutora Rafaela acabou de entrar, seja bem-vinda, doutora. Hoje o bate-papo lá foi muito interessante, muitas dúvidas, muitas pessoas perguntando, querendo saber como fazer. Muitas pessoas vieram no meu direct pedindo informação, como ajudar, como vencer, como lidar com isso. E assim, eu respondi todas, né? Então, se você que está assistindo aí tem alguma dúvida, tiver alguma questão, precisar de ajuda para alguma coisa, manda no meu direct aí uma mensagem que, assim que possível, eu vou te responder. Vai virar tema de outras lives hoje, a live de hoje. Seja bem-vindo, Emerson. A live de hoje é tema de uma pergunta que o meu amigo Thiago me fez, né, alguns dias atrás, na nossa live da semana passada, eu acho que na live de quinta-feira, ele me fez a seguinte pergunta: como vencer os pensamentos que persistem? Isso é uma coisa que leva várias pessoas a terem recaídas, levam várias pessoas a sofrerem. E assim, esses pensamentos, eles não só atrapalham o desenvolvimento da pessoa em si, não só nas drogas, mas atrapalham em todo tipo todo tipo de relacionamento. No relacionamento conjugal. Seja bem-vindo, Eric, tatuador. Tá todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo tá tranquilo? Giovana, seja bem-vinda, Giovana. Pessoal, se no decorrer da live você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, coloca aí no comentário que eu vou responder todos aqui. Eu vou abrir também no final da live aí uns 10 minutos pra gente poder responder algumas perguntas, tá bom? E as perguntas, elas vão virar temas para as próximas lives, ok? Eu já tenho aí 37 perguntas pra gente poder trabalhar nessas lives, tá? Vão ser lives diárias, ok? Então vai ter muito conteúdo pra gente poder falar, tem muita pergunta: como ajudar o meu filho a sair das drogas, como ajudar o meu cônjuge a sair das drogas, como vencer o vício, como lidar com essa situação dentro da minha casa, é possível ter uma vida normal depois de ter usado drogas muitos anos, como que eu consigo vencer o vício do álcool, como que eu consigo vencer o vício do crack, da cocaína. Então, assim, são várias perguntas que nós vamos responder aí no decorrer desses próximos dias, ok? Então, vamos lá. Como vencer os pensamentos que persistem? A primeira coisa que a gente precisa entender, a nossa mente, ela é formada de pensamentos. Na verdade, nós somos formados dos pensamentos que nós temos. Quando a gente fala mentalmente, você é o conjunto de programação que você tem. Essas programações, elas são suas, tá? Só que 97% dessas programações, elas não são 100% de você. Elas vieram dos seus pais, elas vieram da televisão, elas vieram da escola, elas vieram de amigos. Toda criança, ela nasce com a memória zerada, o HD, tá? Isso aqui é um HD, tem uma memória fantástica e maravilhosa. O seu cérebro, ele é fantástico. Muitas pessoas não valorizam a vida, não valorizam o que tem. Se você entender o valor que tem o seu cérebro, para você entender, assim, vou falar muito superficial, porque faz parte do que eu vou dizer para você, para você entender o quanto que você é valioso, tá? O seu cérebro, isso aqui é um HD,
é um HD externo, tá? É um HD de 1 tera. Esse HD aqui, ele vale R$350. O seu cérebro, ele tem a mesma memória de 240 mil HD desses aqui, ok? Você tem essa capacidade na sua mente, tá? Para você conseguir encher esse HD, que é o seu cérebro, você precisa estudar 12 horas e essas 12 horas, todos os dias, estudar e escrever durante 240 anos para você encher 80% do potencial que você tem na sua mente. Então é muito potencial, é uma máquina fantástica. 100 mil supercomputadores não tem a capacidade que a sua mente tem, que o seu cérebro tem. Então valorize-se. Você não é um lixo, você não é nada. Você é uma pessoa fantástica, extraordinária. Você só não está sabendo usar esse potencial que você tem dentro da sua mente, ok? Como vencer os pensamentos que persistem? Primeiro, eu preciso entender que eu sou formado de programações. Essas programações, elas vêm da televisão, dos meus professores, dos meus pais, dos meus amigos. Ok, entendi isso, tá tudo bem. Todo pensamento, quando acontece a recaída, por que acontece a recaída? Tá? O pensamento, ele nasce como uma sementinha na sua mente. Aquela sementinha, primeiro, é só uma fagulha ali. Então, quando essa fagulha começa, se você não quebrar o padrão, se você não quebrar aquele padrão de pensamento ali, o que vai acontecer? Você vai criar, seja bem-vindo, Júnior, você vai potencializar aquela fagulha, aquela sementinha de pensamento, tá? Seja bem-vinda, Vera, muito obrigado pela presença. O pensamento, quando ele inicia, ele é uma fagulha minúscula dentro da sua mente, tá? E se você não cortar esse pensamento, ele vai crescer, ele vai enraizar e ele vai tomar conta. Então ele vai começar a tomar o controle, ele vai começar a querer mandar nas suas ações, nas suas decisões, ok? Então o primeiro passo é entender como que começa esse pensamento. Qual que é o motivo principal desse pensamento? O que te leva a ter esse pensamento? Entender se esse pensamento é um pensamento tóxico, se é um pensamento abundante, tá? Quando a gente fala sobre inteligência emocional, a gente entende que existem alguns tipos de inteligência. E a inteligência emocional, ela é dividida em alguns padrões. Os pensamentos, eles têm. Giovana, eu vou abrir na sexta-feira, a gente vai começar a fazer as participações, tá? Pra gente poder interagir com a galera. Então, a partir de sexta-feira, a gente vai gravar lives aí, interagindo com todo mundo que quiser saber mais, quiser tirar alguma dúvida ao vivo, quiser conversar um pouco sobre isso, tá? Hoje eu tenho uma pauta para seguir, então por isso eu não vou aceitar a sua solicitação, tá bom? Me perdoe, porque eu tenho uma resposta para dar aqui hoje. Então a partir de sexta-feira a gente vai ter aí um período onde a gente vai abrir solicitações para a gente poder interagir e tirar dúvidas ao vivo, tá bom? Voltando ao que eu estava dizendo, a inteligência emocional, ela é dividida entre pensamentos tóxicos e pensamentos abundantes, tá? Não toda a inteligência emocional, uma parte dela é fundamentada nos pensamentos. E quando eu entendo qual que é o tipo de pensamento que eu estou tendo, aquele pensamento, se ele é um pensamento tóxico, o que é um pensamento tóxico? Pensamento tóxico é eu pensar em coisa negativa o dia inteiro, é eu achar que eu não sou nada, que eu não valho nada, que eu não tenho valor nenhum. É eu pender a maioria do tempo para fofocas, para coisas desnecessárias. Isso são pensamentos tóxicos. É eu não me valorizar, é eu não entender o valor que eu tenho. Pensamentos abundantes são pensamentos felizes, pensamentos de alegria, de paz, de amor. Mas todo pensamento, ele começa com uma raizinha, tá? Ele começa com uma fagulha, uma centelha. Então, se você não se policiar com esse pensamento ele vai, com o passar do tempo, ele vai crescer, ele vai gerar curiosidade, essa curiosidade ela vai te pegar, tá? Então, primeiro passo,
identificar qual que é o tipo de pensamento que você está tendo, se é um pensamento abundante ou se é um pensamento tóxico. Segundo passo, você precisa cortar o padrão desse pensamento. E como é que eu faço isso, Jefferson? Primeiro, você precisa de quê? Você precisa mudar radicalmente a sua linha de pensamento. Eu subi um vídeo lá para o YouTube. Se você quiser assistir, quiser ter mais detalhes, eu passei algumas técnicas lá nesse vídeo. Chama Como Vencer as Drogas. Como parar de usar drogas ou parar com qualquer outro vício. Tá lá no meu canal no YouTube. Depois, se você quiser, procura lá no YouTube, que você vai achar lá esse vídeo. Lá eu passo 2 técnicas de PNL. São 2 técnicas de programação mental que vai te ajudar muito no dia a dia, tanto na sua vida pessoal, na sua vida profissional, para você aprender a lidar com limitações e com vícios, tanto vícios físicos e vícios emocionais, ok? Então, olha só, cara, eu identifiquei o pensamento que eu tô tendo. Qual que é o passo que eu preciso ter agora? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você quebrar aquele pensamento ali. Como que eu quebro esse pensamento? Você quebra esse pensamento mudando radicalmente o que você está fazendo, tá? Na PNL, quando eu estou fazendo algum atendimento aqui, quando eu estou fazendo um atendimento de programação mental, a gente quebra padrão de 2 formas. A primeira forma, eu peço para a pessoa, a gente está conversando de um determinado assunto, e eu peço ela para falar para mim o número do telefone dela de trás para frente, né? Naquele momento ali, ela para. Ela tem que desconectar daquela informação que ela estava tendo, tá? E depois ela tem que se conectar com o que eu estou dizendo para ela. E ali ela quebra um padrão, ok? Um outro modo que eu utilizo muito dentro dos meus atendimentos para quebrar padrão é pedir para a pessoa andar de costas, para a pessoa... Às vezes eu apago a luz, peço a pessoa para andar de costas, né, 3, 4 passos, sem ela ver, sem ela entender a psicogeografia do ambiente, tá? Inconscientemente eu estou forçando o cérebro a quebrar de uma forma rápida e poderosa aquele padrão, aquela linha de raciocínio, tá? Então, dica muito poderosa agora, saca aí, anota essa dica. Sempre que você tiver com pensamentos tóxicos, pensamentos negativos, com o tempo você vai acostumar a falar o seu telefone de trás para frente. Começa a falar coisas aleatórias. Começa a dizer coisas aleatórias, coisas sem sentidos. Para quê? Para de fato quebrar a linha de raciocínio, para você forçar o seu cérebro a sair daquele pensamento, a ele não ter aquela linha de pensamento, a ele ter que criar novas conexões e forçar ele então a criar novos pensamentos, tá? Os pensamentos que persistem geralmente acontecem como? Aqui eu estou falando especificamente para drogas, tá? Por que acontece muitas vezes as recaídas? As pessoas, elas têm ali aquele pensamento, né? Ela teve ali passou por um desafio, passou por uma situação, veio aquele pensamento. E o que ela fica a partir daquele momento? Ela fica ali... macerando, né, aquele pensamento. Ela fica pensando, ela fica validando. E aí o que acontece? O seu cérebro ele vai começar a validar aquele pensamento. Como é que ele começa a validar esse pensamento? Ele vai começar a fazer o seguinte: ele vai começar a te mostrar os momentos difíceis. Ele vai começar a te mostrar os momentos de dor. Ele vai começar a te lembrar de lembranças negativas. Por quê? Quando você usa a droga, você dá uma descarga de dopamina no seu cérebro. Então você está cansado dia a dia, o seu cérebro está cansado, sobrecarregado, você trabalha, o seu cérebro ele foi criado para fazer você sobreviver. Então, o que ele vai fazer? Quando você usa a droga, você dá uma descarga de dopamina no seu cérebro está cansado, ele entende, opa, achei uma forma rápida e prática de ter energia. Então, ele vai começar a te lembrar disso. Então, essas memórias, elas ficam acontecendo na sua mente por quê? Elas ficam acontecendo porque você criou aquela conexão neuronal ali por N motivos, tá? Enfim, não vamos entrar nisso aqui agora, que isso é tema para outra live. Mas por algum motivo você buscou a droga.
Então o seu cérebro ele criou aquela conexão. Essa conexão ela nunca mais ela é perdida, ela nunca mais morre. Ela sempre fica ali, tá? E o que que acontece na hora da recaída? Você tem um pensamento, tá? Você tem um pensamento e esse pensamento ele faz o quê? Ele se conecta de novo àquela conexão. E aquela conexão, ela toma o controle e ela aciona âncoras emocionais que começam a liberar no seu corpo, no seu organismo. Ela começa a liberar vontades, sensações e emoções que você sentiu no momento que você estava usando. Minha esposa acabou de entrar, seja bem-vinda, meu amor, nossa live. Então, esse pensamento, ele precisa ser tratado na hora, você precisa quebrar esse padrão na hora, tá? Na hora que eu tava lá na Rádio Orceto, conversando com o Robson, ele colocou uma música que chama Ao Cubo. E essa música, ela, na hora que ele colocou essa música, acionou uma memória emocional que me levou lá nos lugares onde é que eu usava. Eu mexi com tráfico de drogas muitos anos, né? Então eu aprendi a fazer muita coisa. Eu aprendi a fazer render a droga. Eu aprendi a fazer algumas coisas que para ganhar mais dinheiro. E eu ouvia muito essa música enquanto eu estava virando. Na época a gente chamava de rapé, né? Hoje é conhecido como comercial, como pó comercial. Então eu aprendi muito a virar o rapé. E eu virava muito rapé ouvindo essa música. Racionais MC, Ao Cubo. Essas músicas, elas criaram conexões na minha mente, fizeram neuroassociações. Para quê? Porque aquele momento ali para mim foi um momento muito bacana. Era um momento que eu estava vivendo bem, era um momento que eu estava feliz. Estava com uma vida... uma vida completamente desorganizada, bagunçada, fodida, mas naquele momento para mim estava tudo bem. E o que aconteceu nesse momento, né? Aquela música, ela criou uma associação com aquele momento ali, né? Com aquela situação. Então na hora que colocaram ali, que o Bambu colocou ali aquela música, cara, na hora eu senti o gosto da cocaína descendo assim na garganta, assim, ó. E assim, eu engoli seco, igual eu fiz aqui agora, né? E na hora que eu engoli seco, eu tenho um método de quebra de padrão que eu utilizo, né? Eu sou um cara evangélico, eu sou um cara cristão, né? Eu sou muito temente à palavra. Eu creio que eu tô aqui hoje porque Deus tem um propósito na minha vida. E na hora ali eu repreendi aquele pensamento e eu quebrei o padrão, né? Na hora eu tenho uma ferramenta específica que eu utilizo para poder quebrar esse padrão. E eu quebrei esse padrão e mudei o assunto que eu estava dizendo. Por quê? Porque na hora, se eu continuasse ali, consequentemente aquilo ia começar a fundamentar e fortalecer a minha conexão. E isso acontece comigo, que já tem 5 anos, 6 anos que eu tô limpo. Acontece com uma pessoa que tá 20 anos limpa. Acontece com um cara que tá lutando agora para poder ficar limpo. Acontece com uma pessoa que tá tentando vencer as recaídas. Acontece com qualquer um. E não só na droga. Acontece com uma pessoa que está passando por um desafio na área sexual. Acontece com uma pessoa que está passando por um desafio do adultério. Enfim, acontece com várias situações, tá? Não é só para droga. Essa conexão ela é criada de várias formas, de vários motivos. E você aciona ela de várias formas também. Uma coisa que é muito interessante, a gente precisa entender, você que está me assistindo aí, você precisa entender que existem âncoras emocionais. Pessoal, tá todo mundo me ouvindo, o som tá legal. Coloca aí nos comentários aí se você tá conseguindo me ouvir, se tá bacana o áudio, se a imagem tá legal, se tá travando, se não tá travando. Coloca nos comentários aí para mim poder entender. Se você tem alguma pergunta também a respeito da droga, coloca aí, que aí a gente já vai discutindo aqui, tá? Existem âncoras emocionais, tá? E existem gatilhos dentro da nossa mente. Hoje muito se fala sobre gatilhos, sobre persuasão, tá?
E acaba que o nosso cérebro ele usa isso contra nós, tá? No momento de você estar lutando contra o vício, de você estar lutando contra um vício, tanto vício físico quanto vício emocional. Então o seu cérebro ele vai lutar contra você, ele vai querer te convencer que você precisa daquilo. Por quê? Porque aquela conexão foi criada, tá? Então é muito importante você entender um pouco sobre gatilho, é muito importante você entender sobre âncoras emocionais. E assim, eu tinha um gatilho que era tão bobo, e esse gatilho toda vez ele me derrubava, né? Todos os dias quando eu levantava, a primeira coisa que eu fazia, a minha cama na época era uma cama box, né? Inclusive ainda é uma cama box ainda, mas essa cama na lateral tinha uma lateral, e nessa lateral tinha um buraco onde é que eu escondia ali a droga, né? E o que eu fazia? Olha que gatilho besta. Primeira coisa que eu fazia quando eu acordava era passar a mão na lateral da cama e ver se o saquinho da cocaína estava lá. Esse gatilho já acionava o desejo de começar o dia iniciando da droga, tá? Então muitas vezes eu meio dormindo ainda, já levantava, passava a mão na lateral da cama, sentia o buraco, enfiava o dedo no buraco ali e sentia ali o saquinho escondido, né? Então isso era um gatilho que por vários e vários anos esse gatilho me derrubou na droga. Outro gatilho que eu tinha que me levava para droga levantar, tá? Levantava e ia em direção ao banheiro, tá? E quando eu chegava no banheiro, eu já ia ali fazer pipi e pegava na cordinha da descarga. Era um outro gatilho que eu tinha, muito poderoso, tá? E por que isso acontece? Porque eu fazia muito neuroassociações e eu nem entendia o que era isso. O que é neuroassociação? É você associar uma coisa com uma emoção, com um estado. Então eu fazia muito isso. O meu mocó era na caixinha de descarga. Então, toda vez que eu puxava a descarga, algumas vezes já aconteceu de eu puxar a descarga e os saquinhos cair de lá. As drogas que eu tinha escondido cair de lá. Então, toda vez que eu ia puxar a descarga, eu lembrava da droga. E ali, quando eu lembrava da droga, automaticamente já vinha o desejo, já vinha a vontade. E até que eu aprendia a reprogramar esses pensamentos para lidar com essa situação. Porque você vai na casa de pessoas, você tem a descarga lá que você vai puxar, não tem como. Então eu tive que aprender programação, eu tive que aprender a programar minha mente para que aquilo não fosse acionado naquele momento. Então assim, nós criamos gatilhos através da neuroassociação o tempo todo, né? A gente cria gatilhos, a gente cria âncoras emocionais. Uma âncora emocional que eu criei, que foi muito forte na minha vida, foi o quê? Ouvir música enquanto tá ali cheirando, enquanto tá dando os tiros na cocaína. Eu ouvia muito rap, eu ouvia muita... a minha esposa tá aí ouvindo, né? Ela é prova do que eu tô dizendo. Então eu ouvia muito rap. E eu fazia neuroassociação o tempo inteiro com as músicas. Não é porque a música era que falava, mostrava, mas enquanto eu estava ali, eu ligava o som da minha casa e ficava fazendo alguma coisa aí, cheirando o tempo inteiro. Então, assim, você precisa identificar quais que são essas situações que você faz, que você associa com o consumo, né? Seja bem-vinda, Deusirene. Deusirene é uma membra amada da nossa célula lá de Anápolis, né? A gente participou muito tempo lá, fui líder dela. Seja bem-vinda, tá, querida? Você precisa, então, olha só, o que eu te aconselho a fazer? O que foi uma coisa que eu fiz no início, antes de conhecer da PNL, antes de conhecer da hipnose, antes de conhecer da psicologia positiva? Eu vou virar aqui pro meu quadro, que eu quero escrever para você. Vamos ver. Tá todo mundo conseguindo ver aqui? Se você estiver conseguindo ver aí, dá um ok aí para mim. Eu vou mostrar uma ferramenta muito simples que eu fiz
e que me ajudou muito a vencer isso, me ajudou muito a lidar com isso, tá? Tá todo mundo me vendo? Deixa eu colocar aqui. Bom, uma coisa que eu fiz, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Eu peguei uma folha em branco, tá? E o que eu fiz? Eu listei essa folha em branco. Quais são os pensamentos que me levam a usar droga? Então eu fiz quais os pensamentos que me levam a buscar a droga. Eu criei esse título, tá? E ali eu dividi essa lista em quê? Primeiros pensamentos, quais que eram os pensamentos mais fortes e mais impactantes. Então eu criei pensamento primeiro, né, primeiro nível, pensamentos de segundo nível e pensamentos de terceiro nível. Foi uma coisa simples que eu fiz antes de conhecer as metodologias que eu conheço hoje para aprender a lidar com isso. Então, quais que são os pensamentos de primeiro nível? São aqueles pensamentos de forte impacto emocional, são aqueles pensamentos que assim, cara, na hora que eu tenho aquele pensamento não tem como. Listei todos eles, né? E eu entendi qual que era o período do dia que me dava aquele pensamento. Qual que era o período do dia? Era de manhã? Era de tarde? Era de noite? Eu entendi isso. Listei qual que eram os pensamentos e qual que era o período do dia. Por que eu fiz isso? Porque eu precisava entender o que acontecia na minha mente. Para quê? Eu tô aqui, ponto A e o ponto B. Qual que era o pensamento que me levava do ponto A para o ponto B, que era a droga? Que era a droga. Então, eu queria entender, eu precisava entender, então eu comecei a criar formas de lidar com isso. Então, isso foi a primeira coisa que eu fiz que me ajudou a vencer o vício. Quando eu identifiquei isso, o que eu fiz? Na hora do pensamento de forte impacto emocional, o que eu fazia? Geralmente, esses pensamentos, eles acontecem na mesma hora, tá? Ou pelo mesmo motivo. Então, o que eu fazia? Eu criava atividades completamente que precisavam de mim, de uma certa energia. Deixa eu voltar para cá. Então, eu criava atividades que precisavam de mim que precisavam de um certo nível de energia, né? Então, colocava atividades para poder fazer. Coisa simples, inicialmente era arrumar a casa, às vezes a minha esposa pedia para fazer alguma coisa, eu ia protelando aquilo. Então, quando eu identifiquei ali na lista qual que eram os horários daqueles pensamentos, o que eu fazia? Eu criava atividades que eu precisava fazer, que eu precisava estar envolvido, que precisava da minha energia. Por quê? Eu comecei a fazer uma neuroassociação da seguinte maneira: eu preciso mudar esse padrão, esse pensamento não é legal. No vídeo que eu gravei lá eu falei mais sobre isso, eu dei mais dicas sobre isso. O vídeo que está lá no YouTube, te aconselho aí a dar uma olhada nesse vídeo, tá? Eu comecei a fazer essa associação para o meu cérebro entender que aquele pensamento eu não queria mais na minha vida. E assim, tudo é pensamento. Você precisa aprender a quebrar esse padrão, você precisa aprender a lidar com esse pensamento. Você precisa quebrar essa linha de pensamento, porque se você não quebrar na hora que ele vem, gente, hoje o dia a dia, as limitações, os desafios, você sempre vai ter um desafio, você sempre vai ter uma limitação para você vencer. Uma coisa que eu falo, as pessoas elas travam muito nos desafios, né? Elas veem como um problema gigantesco, como uma limitação muito grande. E assim, é desafio. Se você condiciona o seu cérebro a lidar com aquilo como um problema, ele vai travar. Se você condiciona o seu cérebro a lidar com aquilo como um desafio, ele vai
aprender, ele vai criar situações para poder sair daquilo ali. Ele vai te dar a energia necessária. Então, você precisa ressignificar isso na sua mente. Não é um problema, é um desafio e você vai vencer, você vai conseguir. E quando você começa a fazer uma ferramenta dessa, que é uma ferramenta simples de mentalização, você começa a mostrar para o seu cérebro que aquele pensamento não faz sentido para você. Você começa a mostrar para o seu cérebro que aquilo ali não é legal. Você começa a mostrar para ele que você quer ter outra linha de pensamento, de raciocínio, tá? Então, assim, esses pensamentos, eles só persistem na sua mente, por quê? Porque você alimenta eles. Você dá energia para eles. Você continua pensando, aquele pensamento veio ali como uma fagulha, como uma sementinha, o que você faz? Você fica pensando, você fica, sabe, o tempo inteiro falando, o tempo inteiro com aquela linha de pensamento. Você não quebra o padrão. É muito simples, gente, chega a ser até bobo essa ferramenta. Quebrar uma linha de pensamento, parar de pensar naquilo. Mas assim, é simples, mas de fato é eficiente. Gera muito resultado, tá? Então, é quebrar o pensamento, parar de pensar, começar a pensar em uma outra coisa que não tem nada a ver, sabe assim, a coisa mais boba. Lá em casa, uma coisa que eu sempre faço sempre faço com os meus filhos, e hoje ainda continuo fazendo, porque virou um padrão em mim, mas uma outra ferramenta, olha só, essa ferramenta aqui, ela é foda, tá? Essa ferramenta aqui, ela é muito top. Uma coisa que eu faço lá em casa, eu faço até hoje. Quando vinha o pensamento negativo na minha cabeça, o que eu fazia? Eu começava a fazer coisa boba, sabe? Coisas que de fato iam me envergonhar. Começava a cantar, começava a fazer dancinhas, né? E ali a minha filha e a minha esposa, elas riam disso. Só que elas não entendiam o porquê que eu estava fazendo aquilo. E naquele momento ali eu estava ressignificando aquele padrão. Eu estava criando dopamina, liberando dopamina no meu organismo de outra forma, tá? Mostrando para o meu cérebro que tinha outra maneira de criar dopamina. Quando eu fazia ali a dancinha, quando eu cantava, a minha filha ria, a minha esposa ria, consequentemente eu ficava feliz também e a dopamina era liberada. E aí o meu cérebro começou a entender que tinha outros meios para liberar a dopamina. Então, assim, sabe, é coisa simples, coisas bobas do dia a dia que você faz, que você consegue aí vencer, que você consegue criar novas programações, tá? Pessoal, alguém tem alguma dúvida a respeito do que eu estou dizendo, de algum termo que eu falei? Deixa aí a sua dúvida aí para a gente poder falar, se você tem alguma observação para dizer, se você quer saber de algum assunto específico, tá? Deixa aí e a gente vai falar sobre isso. Giovana tinha pedido para participar. Você tá aí ainda, Giovana? Se tiver, dá um joinha aí pra gente poder... Eu acredito que dá tempo aí da gente poder bater um papo. Eu vou abrir especificamente de quinta-feira em diante, de sexta-feira em diante, mas eu acredito que dá pra gente poder bater um papo. Se você tiver aí ainda... Deixa eu ver aqui... acho que tá chamando aqui a Giovana. Vamos fazer uma coisa aqui que não estava programado. A Giovana recusou. Ok. Bom. Sim. Então, olha só. Quando a gente vai fazer novas programações, o que a PNL ela nos ensina muito sobre programação, né? E fazer programação é fazer isso que eu disse para você. São pequenas coisas. Uma coisa que a gente precisa entender, gente, foi o seguinte, uma coisa que a gente precisa entender é o quê? Que a gente precisa aprender a lidar com as frustrações, tá? A gente precisa aprender a lidar com as situações. Hoje, infelizmente, a maior causa, a Giovana falou que foi sem querer, eu vou te chamar de novo aí, Giovana. Vamos ver. Tá chamando.
uma coisa que acontece muito, gente, existem 2 motivos principais que levam as pessoas a usar drogas. Foi o tema foi um tema do vídeo que eu gravei, que eu subi pro YouTube hoje. E assim, um dos motivos é a curiosidade, tá? E o segundo motivo é achar que não tem capacidade de vencer os desafios. E por que eu falei lá no começo da live sobre o seu cérebro, sobre o potencial que você tem aqui dentro da sua mente? Você tem um potencial extraordinário. E as pessoas, elas não entendem, elas não acreditam nisso. Existem desafios todos os dias, existem problemas, todo mundo tem problema. Sabe o dia que você não vai ter problema? Só o dia que você morrer, que seus problemas acabam. Mas enquanto você estiver vivo, você vai precisar enfrentar os problemas, os desafios da sua vida. Droga não é saída para nenhum tipo de subterfúgio, não é. Eu atendo muitas famílias aqui e, cara, 97% dos casos das pessoas que me procuram, elas vêm dizer que buscaram a droga por problemas emocionais, por problemas em casa, por não saber lidar com as frustrações. Então, assim, e aí eu volto de novo lá no pensamento, né? Tem um vídeo lá no meu IGTV que fala sobre um pouco da ciência do pensamento. Dá uma olhada lá que você vai entender o que eu estou te falando. Vai ficar muito claro para você o que eu estou te dizendo aqui. Cara, você precisa entender como é que funciona essa questão do pensamento, porque o pensamento primeiro começa na comunicação interna. Se você não acredita na sua capacidade, você vai se limitar. A sua limitação, ela vai potencializar a sua vontade de fazer coisas erradas, tá? E o seu cérebro vai começar a criar uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio. Para quê? Para validar que você não é capaz, que você não consegue. Passei para vocês aqui duas dicas e uma ferramenta simples, mas muito poderosa, que vai te ajudar muito. Cara, essa ferramenta que eu coloquei aqui no quadro para você foi uma ferramenta que me ajudou nos meus piores dias, tá? Quando eu identifiquei qual que era o momento que vinha aquele pensamento, qual que era o motivo daquele gatilho ali, nossa, mudou completamente a minha vida, mudou completamente o sentido, a luta contra a droga, tá? E assim, não foi só para a droga que eu usei essa ferramenta aqui, ó. Foi para várias outras coisas. Foi para pornografia, foi para agressividade, foi para a minha comunicação. Eu tinha uma comunicação muito agressiva, muito prostituída. Então, eu usei essa ferramenta para ressignificar muita coisa na minha vida, muita coisa mesmo, tá? Eu tenho ela aqui, tá? Eu tenho essa ferramenta aqui em PDF. E na sequência dessa ferramenta tem algumas outras perguntas, tá? Seja bem-vinda, loja Marineila. Acho que é Marineila, acho que é isso mesmo. Seja bem-vinda, tá? Eu tenho essa ferramenta aqui em PDF. Se você quiser receber essa ferramenta, vai lá no meu direct, dá um oi lá, coloca o seu e-mail que eu vou encaminhar essa ferramenta para você começar aí a fazer um acompanhamento com você, tá? E essa é uma ferramenta que você pode usar ela diariamente, ok? Essa ferramenta vai te ajudar muito. Essa ferramenta me ajudou. E assim, gente, é coisa simples, tá? Quebrar padrão. Quebrar aquele padrão de pensamento. Se você corta o mal pela raiz ali, ó, não tem por onde ele crescer. Ele não vai conseguir crescer. Falei pra você da ferramenta de cantar, de fazer coisas simples, coisas bobas. Sempre fiz isso lá em casa e até hoje faço. Toda vez que vem um pensamento negativo, eu faço isso, me ajuda muito. Continua me ajudando até hoje, tá? Não é porque eu tô 6 anos limpos que de vez em quando não vem o pensamento, não vem aquela vontade sabe? Vem sim, até hoje vem. Então, uma coisa que eu sempre faço quando eu vou fazer alguma palestra em alguma clínica, ou eu pego um processo para trabalhar dentro da clínica, ressignificar a comunicação, ok? E entender a mentalidade. Eu preciso entender isso aqui, ó, a mente. A mente é o que te leva a fazer o que você faz. Você é o conjunto de programação mental que você tem, tá? Então, assim,
aprenda a lidar com isso, aprenda a ressignificar esses pensamentos, quebra pensamento, sabe? É tão bobo, mas é muito eficiente, é muito eficaz. Isso me tirou da beira do abismo. Para quem acompanhou aí a minha entrevista lá na rádio hoje, quem estava aí? Quem aqui de vocês que acompanhou lá? Deixa um joinha aí para me ver. Muitas pessoas viram eu falar muito sobre pensamento, sobre padrão de comunicação, sobre alguns desafios que eu enfrentei. E assim, uma das primeiras coisas, de fato foi uma das primeiras coisas mesmo que me ajudou foi entender o pensamento e quebrar o padrão, tá? Entender a ciência do pensamento, como lidar com isso, como, sabe, gerenciar isso. Uma coisa que eu entendi muito cedo foi que pensamento negativo eu vou ter o tempo todo. Quando eu tenho um pensamento negativo, automaticamente eu quebro aquele padrão, eu faço uma gracinha, eu dou uma risada, eu brinco com minha filha, eu faço uma palhaçada para minha esposa, e isso me leva a quebrar esse padrão, tá? Tá, e a minha esposa acabou de falar aí, né, que tava lá na rádio, a Giovana também tava me ouvindo, a Deusirene também. Então é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida de como vencer os pensamentos que persistem? Alguém tem alguma dúvida relacionada a esse assunto? Coloca aí nos comentários se você tem alguma dúvida, tá? Coloca aí. Amanhã, o tema da nossa live de amanhã vai ser o seguinte: como ajudar o meu filho a vencer a droga, a vencer o desafio da droga. O Caleb escreveu aqui, foi muito profundo. A entrevista, né, Caleb, foi bem interessante. Subconsciente de valor. Seja bem-vindo aí. O tema de amanhã vai ser como ajudar o meu filho a vencer o vício, tá? Então você que é pai, você que tem um filho aí que está envolvido nas drogas, vem comigo amanhã, 9 horas da noite, a gente vai bater um papo, tá? Sobre esse assunto. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, mande uma mensagem lá no meu direct, tá? Que aí vai virar temas de live. Essa live de amanhã vai ser um tema de uma pessoa que pediu ajuda para mim através do inbox do Facebook, tá? Ela pediu ajuda para mim, me disse a respeito do filho, que o filho está passando por alguns desafios e enfim. Então essa live amanhã vai ser para essa pessoa, assim como essa live de hoje está sendo para o meu amigo Tiago, que está nos assistindo aí, que é um grande irmão lá da igreja de Anápolis, da igreja Videira. Um abraço aí para a igreja Videira de Anápolis. Foi a igreja que me ajudou, né, a me fortalecer nesse caminho, me fortalecer. A igreja me ensinou muita coisa bacana, tá? Eu vou ter uma live exclusiva para os principais passos que você precisa fazer para vencer os vícios, tá? E vai ser muito interessante essa live. Eu tenho aqui o roteiro das lives, eu vou passar para vocês aqui, provavelmente amanhã vou passar aí o cronograma de todas as lives para vocês estarem acompanhando. Mas enfim, essa live de hoje aí foi um pedido do meu amigo Thiago, que deu aí bateu palma, escreveu top aí. Obrigado pela sugestão, Thiago. E assim, eu consegui, Thiago, responder a sua dúvida em relação a esse assunto? Ou você tem alguma outra dúvida, ou não ficou claro para você o que eu falei sobre como vencer os pensamentos que persistem? Me fala aí. E assim, pessoal, são coisas simples que a gente faz. Aqui dentro do Instituto Meu Recomeço eu trabalho muito a mentalidade. A gente não trabalha com medicamento. É só programação. Tudo é mente. No momento que você entende que tudo é mente, tudo fica mais simples, tudo fica mais objetivo. Fácil não vai ser, tá? Fácil não vai ser, tá? Porque requer energia, requer dedicação, tá? Mas fica mais simples quando você entende o processo, quando você entende os desafios, tá? Uma outra coisa que é muito importante de fazer. Jefferson, e se, mesmo fazendo isso, esses pensamentos continuarem, tá? Como é que eu faço? Como agir nessa situação? Isso foi uma dúvida que eu tive, tá? Isso aconteceu comigo, né?
E como fazer isso? Lá no vídeo que eu gravei, eu postei lá no YouTube, eu falei como lidar com essa situação. Então vai lá, assista esse vídeo. Tem outras sacadas nesse vídeo. Vai lá. O canal é Jefferson Santos Coaching, tá? O nome do vídeo é Como Largar as Drogas e Qualquer Outro Vício. Clica lá, assista o vídeo até o final. Eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa nesse vídeo. Compartilha esse vídeo. Compartilha com uma pessoa que você sabe que ela precisa assistir, ela precisa entender, ela precisa vencer aquele vício. Cara, uma coisa que eu sempre fazia muito momentos felizes, né? Para vencer pensamentos negativos, momentos felizes. Amém, Thiago. Eu recebo, né? Eu creio que Romanos 5:20, cara, eu tô vivendo isso. Onde abundou o pecado, superabunda a graça. Deus é bom, fiel e justo para cumprir a boa obra, né? Então hoje eu tô vivendo o que Deus destinou para me viver. Eu tô seguindo o meu propósito, né? E agradeço aí pelo comentário, né? E eu creio também nisso, acredito muito nisso. Deus é maravilhoso todo o tempo e o tempo todo, cara, né? Nem aqui eu queria estar, né? Eu vou gravar uma live falando só sobre os desafios das recaídas. Eu passei por 3 recaídas e uma delas foi terrível para mim. E hoje eu tô vivendo o propósito de Deus para minha vida. Mas enfim, cara, o que mais que eu fazia para poder vencer os pensamentos? Deixa eu me recordar aqui. Era quebrar o pensamento, fazer eu ensinei uma ferramenta lá no vídeo também, eu não vou falar ela aqui agora. Eu vou te deixar curioso para vocês irem lá no vídeo e assistirem todo o vídeo, porque é um conteúdo bem interessante que está lá no vídeo. Essa ferramenta do vídeo me ajudou muito, muito mesmo, também nos momentos difíceis, né? Fazer palhaçadas com a minha filha, com a minha esposa, isso me ajudou muito. Enfim, gente, é coisa simples. É coisas simples que ajudam aí a gente a ressignificar, quebrar padrão. Porque olha só, você busca a droga por motivos fúteis, motivos simples. Então você também consegue ressignificar com motivos simples, tá bom? Pessoal, alguém tem alguma pergunta sobre o assunto de hoje, sobre o tema de hoje? Algum de vocês aí quer saber alguma coisa específica sobre como vencer os vícios? Alguma dúvida em relação a isso? Caiu a minha energia aqui. O pessoal tá aí ainda? Meu sinal de internet caiu. Enfim, tive uma queda de energia aqui. Não sei se a internet caiu, tá? Mas eu vou finalizar por aqui a live. Se você tem alguma dúvida, ok? Deixe nos comentários aí que a gente vai criar assuntos para as próximas lives, ok? Pessoal, obrigado pela presença de vocês, tá? Fiquem todos com Deus e um abraço para todo mundo. Se liguem amanhã às 9 horas da noite, às 21 horas, a gente vai falar mais um tema muito importante: como ajudar o meu filho a vencer o vício, ok? Se liguem, 9 horas da manhã, aqui, Jefferson Santos Coaching. Compartilhe aí com seus amigos que estão precisando disso. Compartilhe com as pessoas que você sabe que precisam desse momento. E até amanhã. Para vocês, um grande abraço, uma excelente noite para vocês. E eu espero vocês amanhã. Ok, pessoal? Fiquem todos com Deus. E até amanhã. Tchau, tchau. Hoje vamos ter uma entrevista lá na Rádio Fonte, na Rádio Fonte FM aqui em Goiânia. I pick up a broken comb.
Pessoal, eu tive aqui uma queda de energia, né? Bem aqui no final, tava falando com vocês, aí caiu energia, o sinal do Wi-Fi foi perdido, tá? E aí peço desculpas a vocês, tá? Voltei aqui só para dar uma justificativa para vocês, tá bom? E dizer para vocês que amanhã, ok? Às 21 horas, a gente vai ter uma live voltada para família. Como ajudar os meus filhos a vencerem o vício, tá? Pessoal, caiu a conexão, caiu a energia aqui no escritório, por isso que a conexão caiu, tá? Peço perdão para vocês aí, Giovana, Deusirene, vocês estavam me acompanhando aí, tá? Peço perdão para vocês por isso, tá? Doutora Rafaela, doutora, manda aí um convite aí pra gente poder bater um papo, se você estiver disponível, a gente poder falar um pouco sobre neurociência. Se você puder, manda aí uma solicitação para mim, pra gente poder conversar um pouco. Enfim, pessoal, olha só. Talvez você conheça uma pessoa que está precisando de ajuda, tá? Talvez você tenha aí um familiar que está precisando de ajuda. Talvez você tenha aí uma pessoa que está, enfim, enfrentando algum desafio. Compartilhe aí com ele o post lá no meu feed sobre essas lives. Todos os dias eu coloco lá o tema da live do dia. Compartilha com essa pessoa para ela se conectar comigo aqui, para a gente poder bater um papo. E eu tenho certeza que as pessoas, elas precisam de informação, tá? E assim, eu quero muito ajudar, eu quero muito entregar conteúdo, eu quero muito, de fato, ajudar essas pessoas a lidarem com esse desafio, tá? Então, se você tem aí um parente, um amigo, um vizinho, se é você mesmo, eu quero te convidar nos próximos 20 dias, tá? Eu vou fazer lives diárias sobre assuntos específicos, sobre as perguntas que as pessoas me enviam no direct do Instagram ou através dos comentários aqui das lives, ok? E também todos os dias lá no YouTube, no meu IGTV, eu posto vídeos com algumas dicas e algumas sacadas, tá bom? Então, se você está enfrentando algum desafio, se você quer vencer esse vício, se você conhece alguém, se liga nas minhas postagens, que eu tenho certeza que uma das postagens vai te ajudar muito, ou vai ajudar você a tirar uma pessoa da beira do abismo, tá? Hoje vocês me viram lá na rádio, para aqueles que me assistiram, o Robson foi uma pessoa que me ajudou muito, né? Teve um dia que eu liguei para ele desesperado e ele estava... no meio do programa, eu comecei a interagir lá no programa através do WhatsApp. Ok, doutora, sem problema. Eu comecei a interagir com ele lá no WhatsApp e eu falei pra ele que eu não aguentava mais aquela situação, que eu ia tirar minha própria vida, e desliguei ali a internet. Ele ligou pra mim e veio conversar comigo. Eu vou gravar uma live específica sobre quais são os 3 passos que você precisa ter para não cometer suicídio, tá? Então se liga aí que vai ter essa live também para ajudar você. E ele foi um cara que me ajudou muito, me ligou, conversou comigo mais de 40 minutos no telefone, nunca tinha falado comigo, nunca tinha me visto. Foi um cara que me ajudou muito. Então, enfim, foi muito interessante o nosso bate-papo lá hoje, a gente falou muita coisa importante. Mas é isso, pessoal. Quis compartilhar isso com vocês porque eu achei pertinente nesse momento. Você precisa ter uma pessoa para se abrir, você precisa ter uma pessoa para conversar. E hoje eu tô aqui, eu tô nessa série de vídeos. Eu vou fazer uma jornada, chama Jornada Vida Sem Drogas, tá? Vai ser gratuita, vai ser, sabe, vai ser uma semana de muito conteúdo, onde é que eu vou entregar muita ferramenta de coaching, de PNL, de psicologia positiva, de hipnose, para ajudar você a vencer esse vídeo. Então se liga aí, tá? Se liga aí nas minhas redes sociais. Daqui uns dias eu vou falar a data exata. Na verdade a data vai ser
Dia 16 de setembro vai ser o lançamento da jornada Vida Sem Drogas, tá? Então, se você quer ter acesso, se você quer participar, manda lá no meu direct uma mensagem para mim com o seu e-mail, que eu vou te colocar na minha lista de espera e você vai receber em primeira mão os primeiros vídeos da jornada Vida Sem Drogas, tá? E assim, uma coisa que me ajudou muito a vencer as drogas foi ter uma pessoa em quem confiar, em ter uma pessoa para falar, tá? No meu caso não foi só uma pessoa, foram algumas pessoas, tá? Uma foi o Robson, outra foi a minha esposa linda e maravilhosa que me ajudou muito, tá? Então assim, não tenha vergonha. Uma coisa que impede as pessoas de vencer o vício é o ego, tá? Isso foi uma coisa que me atrapalhou muito, 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 muito mesmo. Me impediu de conseguir largar as drogas antes. Foi o ego. Foi achar que eu não precisava de ajuda. Foi não aceitar a ajuda das pessoas, tá? Então assim, eu tô aqui, eu sei a dor que você sente, eu sei o desafio que você enfrenta. Então se você estiver precisando de ajuda, me manda uma mensagem lá no direct falando que você precisa de ajuda. Eu vou fazer o possível para te ajudar com as condições que eu tenho, tá bom? Se você conhece uma pessoa que precisa de ajuda, fala de mim para essa pessoa. Fala para essa pessoa entrar em contato comigo, que a gente vai bater um papo e eu vou fazer o que eu puder para ajudar ela a sair desse vício, a sair dessa prisão, dessa escravidão. Eu sei como é viver isso, eu sei como é sentir isso, tá? Então, eu tô aqui para poder ajudar, eu quero ser essa pessoa que vai te ajudar a vencer esses desafios, tá bom? E é isso. Eu vou ficando por aqui, tá chegando aí no final. Pela queda de energia, infelizmente, eu acho que não vai ficar salvo, tá? Nas 24 horas que a live fica, tá? Seja bem-vinda, Dani L. Seja bem-vinda, tá? Tava falando pela queda de energia, eu acho que não vai ficar salvo, mas amanhã às 21 horas eu vou trazer uma live com o tema Como ajudar o meu filho a vencer o vício, ok? Então se você é pai, se você conhece algum pai que está enfrentando esse desafio, se conecte aí comigo que a gente vai tirar muitas dúvidas, a gente vai entregar algumas ferramentas para ajudar os pais a ajudarem os filhos. Ok, pessoal? Olha só, lembrando, amanhã às 21 horas, eu espero por vocês aqui. Eu vou ficando por aqui, uma excelente noite para vocês, um abraço no coração de vocês. E mais uma vez, se você está precisando de ajuda, vai lá no meu direct, deixa uma mensagem lá dizendo o que você precisa, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar, tá bom? Fiquem todos com Deus, uma excelente noite, boa noite a todos e muito obrigado pela presença de vocês. Se você tiver alguma dúvida, mande também uma mensagem lá no direct, que essa dúvida vai gerar um tema para uma live na sequência. Ok, pessoal? Fiquem todos com Deus, uma excelente noite e até amanhã às 9 horas. Abraço. A escalar uma dessas montanhas gigantes aí, 95 anos ela tinha. Então tem várias histórias de